Glória a Deus. Podeis assentar. Glória a Deus. Boa noite, queridos, graça e paz. Amém. Glória a Deus. É bom quando nós podemos adorar a Jesus, quando nós podemos sair de uma realidade natural. Porque em algum momento da nossa vida nós vamos precisar decidir o que nós vamos assumir como verdade. Preste atenção nisso. Em algum lugar da nossa vida nós vamos ter que decidir o que nós vamos assumir como verdade. Se a verdade vai ser aquilo que nós estamos sentindo, vendo e ouvindo, ou se a verdade vai ser aquilo que Deus diz. Em algum momento da nossa vida nós vamos ter que decidir se a verdade vai ser aquilo que nós estamos vendo, ouvindo, sentindo, passando, ou se a verdade vai ser aquilo que Deus diz. É uma escolha, é uma decisão. Eu preciso decidir isso. Não é automático. Aliás, o viver pela minha alma é automático, mas viver pelo que Deus diz é uma escolha. Se eu não decido, a minha verdade vai ser o que eu sinto, vai ser o que eu vejo. Uma das coisas mais complexas da vida cristã, irmãos, após o novo nascimento, é sair de uma vida na alma. É sair de uma vida programada, de uma vida almática, uma vida onde o que acontece à minha volta me define. A vida de fé, ou viver na fé, é o oposto a isso. Não é que aquilo que está acontecendo à sua volta não seja verdade, é que você não aceita aquilo quando você confronta aquilo com a verdade. Sentir uma dor não quer dizer que você não está sentindo uma dor de verdade. Quer dizer que nós precisamos confrontar essa dor com a verdade que Deus diz. E Ele diz, olha, que Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Pronto. Agora eu tenho uma verdade da minha alma, porque eu estou sentindo uma dor. Mas eu tenho uma palavra que diz que Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Então, eu tenho, se assim podemos dizer, duas verdades. Porque eu não posso dizer que a dor não é uma verdade. Eu só preciso decidir a partir, ou em que dimensão, em que realidade eu vou viver. Se eu vivo, irmãos, dentro de uma condição, eu vivo da terra para os céus. Se eu vivo na minha posição, eu vivo dos céus para a terra. Eu tenho falado isso diversas vezes. Se eu vivo na minha condição, eu vivo da terra para os céus. Ou a outra maneira de se falar isso, eu vivo de fora para dentro. Mas se eu vivo na minha posição, dentro do que Cristo fez, eu vivo de dentro para fora. A grande questão é que quando o homem pecou, ele morreu espiritualmente. Vocês estão cansados de me ouvir falar sobre a tricotomia. Porém, é um assunto que a gente precisa ouvir de uma forma incansável, porque ele não é absorvido simplesmente de uma forma intelectual. Quando o homem pecou, ele morreu espiritualmente, passando a viver apenas como alma e corpo. O homem perdeu a sua posição, ele perdeu o lugar que ele tinha em Deus. Tudo aquilo que ele vivia a partir de Deus, de forma interior, que se manifestava no exterior, agora ele não tem mais nada no interior. O seu espírito está adormecido, está morto. E aí ele não consegue mais acessar aquilo que era uma fonte dentro dele. O homem, irmãos, não vivia, no plano original, o homem não vivia de bênçãos. O homem era abençoado. O homem não vivia à espera de um milagre. O milagre fazia parte da sua vida. Ele vivia entre céus e terra.
A realidade do homem era uma extensão, ou céus e terra, ou espírito e físico. E a alma como interlocutor, como é que fala? Interlocutor. A alma era o interlocutor, o intermediário entre o espiritual e o natural. Esse é o papel da alma, é uma ponte. Agora, quando o homem morreu, a alma, ela não tinha mais de onde buscar, e agora ela passa a produzir. E aí ela passa a desenvolver, desde o momento que ela comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela passa a desenvolver, ela passa a aguçar o seu intelecto, vontades e emoções. E aí, irmãos, agora o homem é um ser totalmente almático, porque o seu espírito está adormecido. E desde o capítulo 3, do verso 1, até o novo nascimento do homem, em Cristo Jesus, através do Calvário, sobre aqueles que reconhecem a obra salvífica do Calvário, não é automático. Todos aqueles que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador, eles recebem vida. Agora, ao receber vida, eles têm o seu espírito vivificado, mas agora eles precisam tirar a alma do governo. Nós precisamos voltar para o plano original. E aí toda a antiga aliança, todo antigo pacto, isso significa que desde Gênesis 3 até a obra do Calvário, o homem está vivendo de fora para dentro. Ele não tem mais acesso às regiões celestiais. Ele não tem mais acesso a Deus. Deus agora acessa o homem, enviando coisas dos céus para a terra, mas o homem já não tem mais o acesso. Abra sua Bíblia comigo em Daniel capítulo 10. Se você entender um pouquinho só um pouquinho de escatologia, como eu, que só entendo só um pouquinho, mas bem pouquinho mesmo, escatologia não é o meu assunto. Se você entende só um pouquinho, você sabe que Daniel, o livro de Daniel, que fica depois de Ezequiel, tá difícil aí para você, tá? Isaías, Jeremias, Lamentações, não é isso? Ezequiel e Daniel. Vamos cantar a musiquinha, não? Gênesis, Êxodo, Levítico, né? Ezequiel, depois Daniel, capítulo 10. Se você estuda um pouquinho, ou entende um pouquinho de Apocalipse, de escatologia, perdão, você vai saber que Daniel e Apocalipse estão interligados, então estão entrelaçados. Um está entrelaçado com o outro. Daniel está ligado a Apocalipse e Apocalipse está ligado a Daniel. Eu só quero que nessa noite você se abra para você entender qual a diferença, qual o contraste entre Daniel, que escreveu, que é o profeta Daniel, e João, que escreveu Apocalipse, amém? Existe uma diferença entre eles, pastores? Pastor, sim, mas eles viram as coisas futuras. Mas eu quero que você olhe para mim, preste atenção. Eu quero que você veja, redundantemente falando, eu quero que você veja comigo de onde Daniel viu. Eu quero que você veja comigo de onde João viu, para que você entenda pelo Espírito Santo qual é a diferença de dois homens que Deus mostrou realidades, coisas sobrenaturais, mas eles viram de coisas de lugares diferentes. E por quê? Porque Deus faz acepção de pessoas? Não, porque cada um estava vivendo uma realidade. Escute, irmãos, presta atenção. Deus é Deus. Ah, pastor, maravilhoso isso. Deus é Deus. Por mais que Deus seja Deus, Ele não tem como colocar o homem morto no lugar que o homem não acessou, se não for através de Cristo Jesus. Por isso Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. O que eu quero dizer é que o homem não pode ser salvo de outra maneira. Significa, irmãos, que por mais que Deus seja Deus, Ele não pode salvar o homem se não for através de Cristo Jesus. Então, isso vai fazer a gente entender. Daniel capítulo 10, verso 10. Acharam, não? Amém? Quantos podem dizer amém? Glória a Deus.
Daniel 10:10 diz assim: eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado. Perceba que Daniel era muito amado. Está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-se sobre os teus joelhos, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere aos dias distante. Diga distante. Ok, então aqui nós sabemos do jejum de Daniel. Quando Daniel ficou 21 dias em jejum, Daniel comeu legumes, não comeu os manjares do rei, porque algo estava no coração dele. Ele se humilhou e foi buscar a resposta do Senhor. Ok? E depois de 21 dias, o anjo Gabriel consegue acessar Daniel, depois que Miguel, nas regiões celestiais, entra em batalha contra os reis da Pérsia. Isso fala de uma batalha espiritual nas regiões celestiais, ok? E Miguel vence os reis da Pérsia, liberando o anjo Gabriel para trazer, por isso é que eu vim a ti. Eu vim até você, Daniel, porque desde o primeiro dia eu vi as tuas palavras. Agora, eu vim até você. Perceba que Daniel espera alguém vir. Ele espera uma resposta. Ok? Por quê? Quem é Daniel? Daniel é um homem que tem uma condição, mas ele não tem uma posição. O que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer com isso que Daniel vivia da terra para os céus. O homem não tinha acesso, o homem não tinha uma habitação em Deus. Você quer ver isso de uma forma diferente? Agora vá para Apocalipse. Apocalipse capítulo 4. Oh Deus, como isso é maravilhoso. Então, Apocalipse capítulo 4, segura aí, verso 1, segura aí. Então, está claro para você que Daniel foi buscar o Senhor, e aquilo que Daniel recebera do Senhor, ele recebera quando o anjo veio trazer para ele. Ok? Daniel está numa condição, e há todo um impedimento, há todo um bloqueio. Irmãos, é isso que muitas pessoas não entendem. Elas não entendem a diferença entre a antiga aliança e o antigo pacto, entre o homem que não foi criado ainda, recriado em Deus, e o homem que foi criado, nascido de novo. Irmãos, nós não estamos perdendo as batalhas. Nós não estamos, quando eu falo as batalhas, eu estou falando nós não estamos perdendo as batalhas por causa do diabo. Nós estamos perdendo a batalha por causa de uma mente errada, de um posicionamento errado, porque nós estamos tentando viver no novo pacto aquilo que é do antigo pacto. Isso já foi vencido. Então vocês leram comigo Daniel 10, amém? Concordam comigo, amém? Não é para concordar com o que eu falei, é só com o que eu li. Está claro que o anjo veio, que teve uma guerra, ok? Não precisa de revelação para isso, está escrito. Então, você não precisa acreditar no que eu estou falando. Eu quero só que você leia a Bíblia e tire suas conclusões, se há diferença ou não. Então vamos, Apocalipse capítulo 4, verso 1. Depois dessas coisas, quem está falando aqui é João, tá? Depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu. Daniel viu porta aberta, irmão? E não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, a falar comigo, dizendo o quê? O que está escrito aí?
Por que Deus não mandou Daniel subir lá? Vamos! Ué, Deus faz acepção de pessoas? Não se esqueça que o anjo falou: Daniel, você é muito amado. Tipo assim, lá em casa você é muito bem falado. Você é amado, rapaz. Desde o primeiro dia que você falou, a gente ouviu a tua oração, mas só consegui chegar agora. Tivemos um problema de percurso aí, pegamos um acidente na estrada, e eu só consegui chegar agora. Apocalipse 4, verso 1. Depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Lembra que lá Deus foi revelar para Daniel o que iria acontecer? Nós lemos isso lá ou não? Lemos ou não? Senão a gente volta para lá. Lá está escrito: eu vou te mostrar. Eu vim te mostrar as coisas que vão acontecer em tempo distante. Agora Deus está falando para João: rapaz, só para aqui, fica aí não, vamos conversar aqui. Só para cá. Eu vou te mostrar as coisas que eu vou te... Qual a diferença? Coincidência? Por que João, Deus fala para ele: só para cá, vamos conversar aqui lado a lado, eu vou te mostrar, vem cá, eu vou te mostrar. E Daniel, ele está falando: rapaz, você tem que esperar, não tem jeito, tem que esperar chegar até você. Você tem que esperar as coisas chegar. Você está vendo que há uma diferença? Nós estamos falando de dois homens tremendos. Daniel era um homem tremendo, com um caráter ilibado, um homem que não se vendia, que não se corrompia, um homem que tomou conta de não sei quantas províncias, serviu aproximadamente 4 reis, morreu na Babilônia sem nunca ter se contaminado com a Babilônia. Um homem que teve a sua cultura mudada, seu nome mudado, mas nunca se corrompeu dentro daquilo que ele tinha como convicção. Mas presta atenção, não era acerca do que Daniel era acerca de uma condição que todo homem que estava morto em Cristo Jesus, que estava morto sem Cristo Jesus, não podia ter. Ele não podia ter. Por isso que eu disse que Apocalipse e Daniel estão ligados. São revelações acerca do futuro. No caso de Daniel, para coisas distantes. No caso de João, para coisas que breve aconteceria. Mas o que muda? Porque Daniel revela um homem que é amado por Deus, mas que não pode acessar as coisas espirituais, porque ele não é um homem nascido de novo. Mas João, por ter nascido de novo, Deus falou para ele: eu tenho uns negócios para te mostrar, mas não preciso nem mandar anjo. Eu não estou falando que os anjos não existem e não vêm. Os anjos são ministradores, adoram o Senhor e servem aos santos, amém? Eu não gosto de culto a anjo. Eu já acho que o povo é místico demais para a gente ficar falando de anjo. Mas os anjos são reais, amém? Eu não tenho como negar que exista anjos nesse lugar. Mas Deus nunca mandou cantar que tem anjos subindo e descendo. A glória sempre é Jesus Cristo. Ele é o centro de todo culto. O culto é cristocêntrico. É a Ele a honra, a glória. É a Ele. É a Ele que os anjos disseram: levantai a porta as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. E o outro anjo gritou: e quem é o Rei da Glória? Ele disse: o Senhor dos Exércitos. A Ele o culto não pode ser a anjos. O culto precisa ser a Ele. Se tem anjos nesse lugar, eu creio que tem, porque a Bíblia diz que tem. Mas eu não vou voltar um culto ao anjo. Você vai encontrar alguns homens tentando se prostrar diante dos anjos, e os anjos entram em desespero e dizem: não, pelo amor de Deus, se prostra diante de Deus, não se prostra diante de mim, porque eu sou teu conservo. Mas não é esse assunto. Eu só quero que você entenda que Deus está falando para João: João, agora eu tenho acesso a você no Espírito, e agora você está reconectado comigo. Eu quero que você suba. Só que ele não subiu em corpo lá, irmãos, ele subiu em espírito. Ele estava preso numa prisão de segurança máxima. Ele estava preso na ilha de Patmos. E Deus falou para ele: só para cá. Irmão, se Daniel, que já estava morto, tivesse acordado vendo aquela cena, ele tinha morrido de ciúme. Brincadeira à parte, né?
Mas você imagina, Deus, por que ele pode subir e eu lá atrás não pude? Por quê? Porque são homens em alianças diferentes. Pelo amor de Deus, igreja, você precisa descobrir em que aliança você está. Você precisa saber quem você é em Cristo Jesus. E você só é o que é por causa de Cristo Jesus. Nós fomos salvos por Ele. Nós nos tornamos vencedores por Ele. Nós fomos justificados por Ele. Nós fomos perdoados por Ele. Nós fomos libertos por Ele. Nós fomos abençoados nele. Ninguém pode fazer isso por você. Isso não tem a ver com um homem de Deus consagrado. Um homem de Deus consagrado pode te ministrar uma palavra consagrada, mas não é ele que te leva a Deus. Quem te leva a Deus é o Espírito Santo através de Cristo Jesus. O que eu quero dizer é que não tem homens intermediários. Um homem consagrado hoje serve para ser usado e ministrar as pessoas, mas eu não sou um homem de Deus para levar você até Deus. Isso não existe, irmãos. Isso é manipulação. Quantas pessoas estão sendo manipuladas por homens consagrados, porque olha, hoje eu vou subir no monte para orar por você, e Deus vai ouvir você. Não, eu até creio que eu posso orar por você. A Bíblia nos ensina a orar uns pelos outros, e é bíblico isso. E nós podemos subir no monte e orar por alguém, sem problema nenhum, como podemos orar aqui agora. Mas quando se usa essa terminologia, porque eu vou subir no monte, primeiro eu estou indo para o monte, porque o monte é um lugar diferenciado. O lugar diferenciado que eu vivo é em Cristo Jesus. Eu falei alguma coisa contra o monte? Não. É que se eu orar em Jerusalém, não. Eu sou Jerusalém celestial. Então não é acerca de lugar. Então eu vou subir para o monte e vou ficar 3 dias. E se você colocar seu pedido, para! Isso é manipulação. Não é o seu jejum que faz Deus te ouvir. É em Cristo Jesus eu tenho acesso. É em Cristo Jesus eu sou perdoado. Devemos interceder. E eu acho que intercedemos pouco. Porque a intercessão não tem a ver com boca. A intercessão tem a ver com coração. A intercessão que sai da boca, mas não sai do coração, são só palavras. Mas por que, irmãos, que a gente acha, a gente consegue ver tudo, essa maneira de manipulação através de programa de rádio, e que eu vou manipulando pessoas, e quando a gente está claro na Bíblia, 2 textos que eu li para vocês, já mostra 2 homens não melhores. João não era melhor que Daniel. A Bíblia não chama ninguém. Uma das palavras-chave na carta aos Hebreus é superior. Por quê? Porque fala de uma aliança superior, fala de um lugar superior. Quem está em Cristo Jesus não é melhor do que ninguém, mas está numa aliança superior. Por que que Jesus disse acerca do último profeta do Antigo com o pé no Novo Testamento? Porque João é o último profeta do Antigo Testamento pisando no Novo Testamento, porque Malaquias termina falando de João e começa falando de João. Jesus disse: nascido de mulher, não tem ninguém maior do que João. De todo mundo que nasceu de mulher, ninguém é maior que ele. Mas o menor no reino é maior que ele. O que isso significa? Ninguém é maior do que João. O que nasceu de mulher, ninguém é maior, mas o nascido no reino é maior que ele. Porque o que Jesus estava falando é sobre o novo nascimento, sobre a realidade de um homem, de uma mulher recriada, que faz toda a diferença. Porque agora, irmãos, agora eu não estou esperando algo vir, eu agora tenho acesso a este lugar, até porque eu estou assentado neste lugar, como diz Efésios 2:6. Por que que João não encontra a mesma dificuldade que Daniel? Por que que o diabo não intervém? Por que que o diabo não manda os seus demônios para intervir a revelação que João teria? Até porque de Daniel era para o futuro e de João era para poucos dias. Então se tinha alguma coisa lógica a ser interferida, era aquilo que está para acontecer. Vamos interferir nisso, porque o diabo já tinha sido vencido. Isso não quer dizer que o diabo não haja.
Isso não quer dizer que o diabo não tenha poder, mas ele tem poder sobre aqueles que não estão em Cristo Jesus. Muita coisa que nós estamos vendo no mundo, na natureza, na doença, isso é do diabo, irmãos. O diabo é real. Sabe o que eu acho interessante da doutrina? Sabe o que eu acho interessante da doutrina das pessoas que diz que Deus manda doença? Deus manda doença para nos tratar. Tá bom, vamos supor que é verdade. Então Deus manda uma doença para te tratar. Então é errado você tomar remédio quando a doença vem. Ué, foi Deus que mandou? E Ele está mandando a doença para te tratar, irmãos. E a vontade dEle é boa, agradável, é perfeita. Ele mandou a doença. Se você tomar remédio ou ir no médico, você está contra a vontade de Deus. Você tem que aceitar de boa. Não pode tomar remédio. Foi Deus que mandou, irmão. E agora, como é que a gente faz com a doutrina? Ué, mas Deus mandou. Mas deixa eu tomar um remédio. Não pode. Não, foi Deus que mandou. Ué, como é que você está tomando um remédio para ir contra Deus? Pastor, Deus mandou uma doença para me tratar. Então não tome remédios. Passe por ela com alegria. Pastor, isso é um absurdo que você está falando. Absurdo é você pensar que Deus manda doença para alguém. Aí Deus manda e você vai contra Ele tomando remédio. Não tem nada mais paradoxo do que isso, irmãos. Absurdo, irmãos. Essas doutrinas que não, ela não consegue se fechar em si mesma, de tão absurda que ela é. Porque nós não entendemos a posição do homem. Nós não conseguimos entender sobre a realidade do antigo pacto e a realidade do novo pacto. Porque nós vivemos ainda sobre uma teologia endividada. O que Jesus fez na cruz do Calvário foi bom, mas não foi suficiente. Foi bom, mas assim, ainda ficou um lesguinho, ficou um negocinho para pagar ainda. Então assim, tipo assim, o que o diabo fez foi maior. Oh, irmãos, você já imaginou que você está num lugar e Deus diz assim, só para cá, eu quero te contar uns negócios. Que intimidade é essa, irmãos? Que realidade é essa? Mas isso não é só para João, não. Isso é para você. Isso é a posição de um homem e de uma mulher que estão em Cristo Jesus. Essa é a realidade da nova vida que nós temos. Dois textos que eu li, irmãos, contrapondo um ao outro, sem descartar o homem tão tremendo que foi Daniel, porque o que eu estou falando não é de Daniel, é da condição que ele tinha, e o que eu estou falando não é especificamente da pessoa de João, mas da posição que ele tinha. Deixa eu te perguntar, irmãos, em qual aliança você vive? Em qual pacto você está? Você tem uma posição em Cristo? Você está sentado com Cristo? Ou você se vê simplesmente da terra? Mentalidades do tipo, Deus me abandonou. Isso é a mentalidade do antigo pacto. No novo pacto não tem como Deus te abandonar, porque Ele se tornou um com você. 1 Coríntios 6,17. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Deus não me ouve, Deus não me abençoa. Mentalidade de segundo pacto, do antigo pacto, Isaías 59. Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, a ponto que Ele não vos ouve. Quando você está falando isso é porque você está se remetendo ao antigo pacto. Agora, se eu estou sentado à direita do Pai, como é que Ele não me ouve? Você está entendendo, irmãos, que a gente pode estar fazendo publicações e declarações, nós podemos ter sentimentos, pensamentos e posicionamentos baseados numa aliança que já foi ultrapassada e que não é para nós, que já nascemos de novo, que estamos em Cristo Jesus. Pastor, o senhor acha que o senhor é melhor? Não sou melhor, eu agora vivo numa posição superior à que eu tinha. Antes eu vivia pelo que eu fazia, agora eu vivo pelo que Ele fez. Antes eu vivia das minhas obras, agora eu vivo pela fé, porque em Cristo Jesus foi feito todas as coisas. Por que nós não podemos viver, irmãos, numa alegria, num gozo, num refrigério muito maior do que temos vivido até hoje?
Porque, irmãos, que ainda os nossos cultos são fundamentados em cultos almáticos. O que o senhor quer dizer com isso? Que o culto é bom quando eu sinto, quando eu vejo, quando eu tenho uma visão. E é gostoso sentir, é bom ter uma visão. E eu concordo e creio com tudo, e creio em tudo isso. Ter uma visão, um sentimento. Pastor, eu me senti assim. Irmão, semana passada, foi semana retrasada, eu estava correndo, irmãos. A glória de Deus tomou minha vida correndo. Eu não estava orando, irmão, eu estava correndo. Eu chorava e corria e chorava. Me deu um desespero no meio da rua. Falei, Deus, deixa eu chegar em casa. Mas eu tenho certeza que se eu ouvisse ele naquele momento, ele falava, você já está em casa. E eu já estou em casa, porque você está em mim. Então eu amo, irmãos, viver um sentimento. Eu amo, irmão, quando você está num lugar assim, de repente, uau, a banada do anjo. Você fala, meu Deus, aleluia. E a primeira coisa que a gente faz, irmãos, uau, ele está aqui. Ele está aqui, ele está aqui. Não, irmão, sim, é maravilhoso isso. Oxalá nós tivéssemos isso todos os cultos. Mas não é o culto da nova aliança. O que eu quero dizer que não é que nós não podemos ter isso, irmãos. Quer dizer que o culto da nova aliança não é um culto por sentimento, é um culto por fé. Ele disse que onde tivesse 2 ou 3, ele se manifestaria. Pronto, então se eu sentir, ele está. Se eu não sentir, ele não está. Se teve uma banada, ele estava. Se não teve uma banada, ele também estava. Porque agora o culto é por fé. É isso que nós precisamos entender. São mentalidades diferentes, mas ainda nós não entendemos. Toda a Bíblia, 66 livros, é a palavra de Deus. Não é, escuta, toda a Bíblia foi inspirada por Deus. Existe uns teólogos fajutos tentando que tem que atualizar a Bíblia para os dias contemporâneos. Sabe o que é isso, irmãos? Essa doutrina maligna calvinista. É uma doutrina maligna calvinista. É que reformar a Bíblia. Porque a doutrina calvinista é uma doutrina intelectual, filosófica. Presta atenção. A Bíblia é a palavra de Deus. 66 livros. Eu procuro ler a minha Bíblia inteirinha, irmãos, todo ano, fora a meditação. Toda a Bíblia, toda. Se eu falo, não, toda a Bíblia. Eu já terminei ela de ler esse ano e já estou lendo o Antigo Testamento de novo. Eu leio o Antigo Testamento porque é a palavra de Deus. Sem o Antigo eu não entendo o Novo. E sem o Novo eu não entendo o Antigo. O que eu preciso entender, o que eu estou dizendo não é que ela não seja a palavra de Deus. Eu preciso entender qual era a aliança que aquele povo estava. Em qual pacto ele estava? Qual era a lei que regia aquele pacto? E qual é a lei que rege o pacto que nós estamos? Aonde eu estou? Qual que é a minha realidade? Por que a gente está pisando nos dois territórios, irmãos? Tem hora que a gente está no antigo, tem hora que a gente está no novo. Tem pregador que numa mensagem só, a gente mesmo, eu mesmo, canso de pregar 2 coisas numa mensagem só. E aí, irmão, a gente não vive nem na lei e nem na graça. A gente não vive nem no novo pacto e nem no antigo pacto. Por quê? Porque nós não entendemos. Pastor, o senhor está falando que o evangelho do novo pacto é mais fácil? Sim e não. Sim, porque eu só consegui entrar nesse pacto por causa dele. Então é mais fácil, porque de outro jeito eu não ia conseguir. Então é mais fácil, porque eu não dava jeito, ué. Eu não tinha condições de entrar. Eu não tinha condições de entrar nem no santo, irmãos. Eu não dava conta de entrar no santo. Quem entrava lá era o sacerdote todos os dias, para lidar com pão e com azeite, para lidar com o candelabro, para manter o candelabro aceso. E o pão da presença. Mas o sumo sacerdote entrava no santo do santo uma vez por ano. Então, irmãos, você imagina, irmão, o povo do lado de fora só na torcida. Que era assim que o povo vivia. Mas quando Jesus morreu na cruz do Calvário, aleluia, o véu rasgou de alto a baixo. O véu rasgou de alto a baixo. Sabe o que eu estou ratificando de alto a baixo?
Porque foi Ele que rasgou. E quando Ele rasgou, Ele saiu de lá para fora e entrou em nós, e nós entramos nele. A partir daquele momento, você passou a viver no Santo dos Santos, porque o átrio era o lugar do sacrifício. Isso tem a ver com o corpo, lugar da entrega, do jejum. Porque o santo tem a ver com a alma, aonde a palavra, onde a luz onde a palavra é lâmpada para os meus pés, aonde o pão fala da presença, aonde o pão fala da palavra. Então a minha alma é o santo, o meu corpo é o átrio, a minha alma é o santo, mas o meu espírito é o santo do santo. É onde Deus mora. Ele mora no seu espírito, Ele habita no seu espírito. Pronto, irmãos, agora você não precisa esperar. Irmãos, quando Zacarias entrou no turno dele para fazer o sacrifício, o povo ficava lá fora, dizendo: uau, ele está demorando, por que será? Ele está tendo uma revelação, o que será que está acontecendo lá dentro? Olha, irmãos, irmãos, você imagina se fosse eu, lá fora esperando, dizendo: como será que é lá? Irmão, se eu estivesse lá, eu tinha uma música para cantar. Tinha. Se eu estivesse ali, quando o Zacarias entrou, quando ele entrou, eu já cantava: eu queria ir para lá, se eu pudesse estar lá, não queria voltar, só para ver o meu rei. Eu cantava essa, irmão, só que agora não dá mais para cantar. Essa música já ultrapassou. Agora eu não queria ir para lá, agora eu estou lá. Agora ninguém entra por você, agora você entra, o escritor de Hebreus diz: nos acheguemos diante do trono da graça sem medo. Agora você tem pessoas que podem orar por você, mas ninguém é mais o seu intermediário, pastor Ricardo, pastor não sei quem, ninguém. Você agora tem acesso a Ele, a Jesus Cristo. É Ele, irmãos, que é o nosso sumo sacerdote, que fez o sacrifício uma vez por todas, diz o escritor aos Hebreus. Por que você não tira um tempo meditando na carta aos Hebreus, para você ver que maravilha que é essa carta, para entender que as coisas do antigo pacto eram sombra. Isso significa, irmãos, que nós podemos viver numa dimensão sobrenatural. Isso significa que nós podemos viver realidades muito acima do que temos vivido. Isso significa que nós podemos ouvir a voz do Espírito Santo no nosso espírito. Nós podemos ter o Espírito Santo como nosso melhor amigo. Melhor amigo. Oh, irmãos, qual homem? Você imagina, qual homem pode ter um amigo melhor do que o Espírito Santo? Que pessoa linda. Mesmo quando ele confronta a gente. Oh, como é bom ser corrigido por ele. Oh, todo dia eu queria ser corrigido por ele, irmão. Porque a correção dele tem amor. Ele habita dentro de mim. Eu não consigo entender quando as pessoas dizem: eu estou sentindo tão só, pastor. Mas como que você está sentindo só? Você só vai se sentir só se você viver na esfera da alma. Mas se você viver no Espírito, Ele está vivendo com você. Ele está onde você está, e você está aonde Ele está. Essa é a realidade do reino. Irmãos, por que esse evangelho ele tem resistência, mas o outro que é místico é aceito? Por quê? Por que a gente gosta disso, irmão? Por que, irmãos, que a gente ainda está atrás da irmã Chiquinha, da Severina, da profeta? Por quê? Porque a gente vive sob a perspectiva do antigo pacto. Você está falando que não tem profecia? Tem. Lógico que tem na nova aliança. Se eu creio nos dons, claro que eu creio. Só que na antiga aliança Deus capacitava um homem, uma mulher, e quem quisesse, quem desejasse descobrir a vontade de Deus tinha que ir até lá consultar. Até os reis tinham que consultar os profetas para ir para a guerra. Por quê? Porque Deus tinha possuído alguém para isso. A profecia, presta atenção, a profecia no antigo pacto era para liderança. A profecia liderava as pessoas se moviam sobre a profecia.
Na nova aliança, a profecia não é para liderança. Na nova aliança, a profecia é para testificação. O senhor não crê na profecia? Crê, irmãos? Esse dia mesmo eu estava aqui no culto, levantou uma jovem, veio até mim, e só não disse assim, te diz o Senhor. E eu recebi a palavra porque foi de Deus. Foi de Deus. Eu creio nisso, irmãos. Oxalá nós possamos ter dons de visões, de profecia, de revelação na igreja, que seja ativado isso. Nossa, pastor, o senhor parece que é contraditório. Não sou, irmãos. É que você não precisa depender de uma profecia, porque o espírito da profecia habita em você. Então, por termos o espírito da profecia, não pode haver profecia? Pode, mas a profecia hoje, irmãos, eu não preciso ir até lá buscar uma direção. Ele habita em mim. Dá para entender, irmãos, a diferença? Dá para entender isso? Que aliança superior nós estamos? Nós ainda, irmãos, presta atenção, nós ainda beatificamos a posição de servo. Está errado ser servo? Não, de forma alguma. Jesus foi o servo perfeito e foi o filho perfeito. Jesus falou, já não me chamo mais de servo, mas chamo de amigo, e para se tornar amigo primeiro tem que ser servo. Então, irmãos, eu não estou cancelando a questão de servo. A questão é que até hoje a gente reconhece o serviço, mas não reconhece a filiação. A gente ainda beatifica o serviço que nós fazemos, mas ignoramos a nossa filiação, que dá uma posição de quem nós somos em Cristo. Pois é, irmãos, e se eu continuar, a gente só vai. E ainda algumas pessoas aqui se assustam quando eu falo algumas coisas nesse aspecto. Não, vai estudar. Não precisa você acreditar em mim. É que escute, irmãos. Hoje eu li uma frase do Otmani, dentro de um estudo que eu estou fazendo. Eu li uma frase do Otmani que mexeu comigo. Ele disse: quanto maior o nível de profundidade, mais fácil aparecer a superficialidade. Quanto maior a profundidade, é mais fácil surgir a superficialidade. Porque, irmãos, quando eu não tenho profundidade para entender aquilo, eu vou caminhar pela superficialidade. E quando a gente vai mexendo com estrutura religiosa, nós estamos mexendo com um dos maiores demônios que existe. Não, olhe para mim, deixa eu bagunçar um pouquinho, já foi. Escute, o pior demônio que existe não está na macumba. O pior demônio que existe está na religião. Jesus não conseguiu quebrar o espírito de religiosidade que havia sobre os fariseus. Quando eu falo que ele não conseguiu quebrar, não é por falta de poder, é porque ele age em nós de acordo com como nós nos abrimos para ele. Existem coisas na nossa vida que tem fortalezas. Fortaleza, irmão, tem gente que tem uma fortaleza de pobreza. Ele e ela tem uma fortaleza. Ah, pastor, eu sou pobre já faz 10 gerações, pelo amor de Deus, não tira isso de mim não. Eu devo estar exagerando isso, irmão. O espírito de pobreza é tão intenso, irmão. Se ele pegar um carro novo, em 6 meses o carro está um lixo. Fala o que é isso, irmão. Eu sei, pastor, é espírito de Maria Mulambo. Não, Mulambo é você. Você que é um Mulambo. O que é isso, irmão? Um espírito de pobreza. Mas quem nasce de novo tem um espírito de excelência. Você passou a ser príncipe. Você passou a ser rei, sacerdote. O senhor está falando do que, pastor? Eu estou falando, irmão, de viver de excelência no lugar onde eu estou, no carro que eu tenho. Entra dentro do carro, é um lixo só. É papel, é não sei o que, é não sei o que. O que é isso? É você se revelando dentro do seu carro. Uma sujeira, o que é isso, irmãos? São coisas que revelam a gente, irmãos. Pastor, não posso comprar um armário novo, mas não dá para trocar a fechadura.
Não, aí põe um... Agora inventaram os negócios. Tem um elásticozinho, Sheila, assim. Um elásticozinho bonitinho assim que você põe assim nas duas portas para ele ficar fechado. É gambiarra do mesmo jeito, cara. Eu não estou falando sobre você ter coisas que você não pode. Eu estou falando sobre você viver sobre a excelência de onde você está. Como é que você pode ser sujo, irmãos, se você foi lavado pelo sangue do Cordeiro e consegue viver na sujeira? Vai na casa, não limpa a casa. E a gente chega e fala, pastor, não repara não, não vou reparar não, me guia. Me guia, porque a única maneira de eu não reparar é você me guiar. Pelo amor de Deus, irmãos. Primeira coisa que a gente tem que falar é o seguinte: abre o olho e repara, dá uma olhada em tudo aí. Quem sabe eu crio vergonha e mudo. Não, irmãos. Chega de religião. Algumas coisas na nossa mente precisam ser quebradas. Você não acha que é mais fácil, irmãos, ser um pregador manipulador? É mais fácil. É mais fácil, irmãos. Criar dogma, criar coisas para a gente mistificar. É mais fácil. Mas o problema é que eu não consigo. Eu ia falar que eu até gostaria, não gostaria não. Eu não consigo manipular as pessoas. Vê quantas pessoas estão dizendo, você não precisa de mim. Vê quantos pregadores estão dizendo, irmãos. Eu não estou falando isso, irmãos, pelo amor de Deus, como sendo alguma coisa, não, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo, irmãos, que o homem já não depende mais de um outro homem. Eu posso ser seu pastor, eu preciso de um discipulador, você também precisa. Mas depender de mim, você não depende. Pois é. Pastor, essa mensagem vai deixar o povo assim, deitando e rolando. Pois ele já deita e rola. Pastor, dependendo do que o senhor prega, o povo vai cair no pecado. Não, ele já estava no pecado, só vai se revelar. Existem pessoas, irmãos, que andam com as pessoas porque elas viram Deus na vida dela e falam, eu quero andar com você porque eu reconheço. Não é porque você é o meu manipulador, não. É isso que eu quero. Você sabe quando é que a nossa vida vai funcionar, irmãos? Quando nós reconhecemos Cristo. E se nós formos submissos ao Cristo, nós vamos ser submissos às autoridades. Nós podemos viver numa aliança superior. Nós podemos viver uma vida de fé, uma vida de oração de fé. Nós podemos entrar em outra realidade. É isso que Deus está chamando a igreja dele. Deus está te chamando para um relacionamento pessoal. Deus está te chamando. Tira os intermediários do meio. Eu quero ter um relacionamento, se assim podemos dizer, pessoal com você. Abra o teu coração para mim. Eu quero falar com você. Eu quero contar meus segredos para você. Se nós não nos abrimos para isso, irmãos, quantas coisas foram feitas em Cristo Jesus que muitos de nós não temos acessado. Tem dia, irmãos, que eu estou estudando, eu entro em crise com as coisas que eu estou vendo, eu falo, meu Deus, quanto tempo passou sem eu ver isso daqui? Quantas coisas. Hoje, irmãos, Ele tem acesso a você, e se você se render a Ele, Ele vai te atrair para um jejum. Ele vai te atrair para um jejum. Se você se render a Ele, irmãos, de madrugada, Ele vai te acordar e dizer, vem cá, vem cá, vem cá. Mas não, irmão, quando a gente pensa em madrugada é porque a filha é menor. Irmãos, assim, eu chego a me dar coceira. Porque de madrugada a fila é menor. A gente acostumou tanto com fila na terra que a gente acredita que tem fila no céu, irmão. O que nós fizemos com o evangelho? Lá não tem fila, lá não tem papel. Deus é onisciente, Ele sabe de tudo. Ele é Deus, Ele é Pai. Ele tem prazer em você, porque você está em Cristo Jesus.
Pastor, mas eu pequei. Se arrependa, lava no sangue do Cordeiro. Se arrependa pelo que você fez e clame para que Ele te liberte do que te faz fazer. Mas não aceite viver uma vida fora das realidades do reino. Não é mais ser não é mais acerca de ser um bom pregador, não é mais acerca de ser um bom cantor. Agora é acerca de ser filho. Agora é acerca dessa realidade. Ele está nos chamando para um relacionamento de família. William, por favor. Ele está nos chamando para um relacionamento de família. Não é mais agora que eu tenho que orar. Não é mais que agora eu tenho que ler a Bíblia. Não é que agora eu quero ler. Eu quero orar. Você sabe quantos anos da minha vida eu me preparei para viajar? E hoje eu entendi que não é sobre viajar. Falei, mas agora que eu entendi isso. Me preparei para viajar. Eu vou viajar o mundo, aleluia. Deus vai me levantar. Hoje eu entendo que Ele não vai me levantar. Ele só vai levantar Cristo. O Senhor está falando que Deus não usa o homem. Eu estou falando que a ideia de Deus não é levantar mais um homem, é levantar Cristo. E Cristo vai ser levantado através de alguém. Mas o foco não é um homem, o foco é Ele. É claro que vai ser através de um homem e de uma mulher. Eu não estou cancelando isso, irmãos. Eu preciso entender que o novo nascimento, eu não fui salvo para fazer, eu fui salvo para me tornar. Através da salvação eu me tornei filho. E quer dizer que a gente não vai fazer mais nada? Vai, mas nós vamos fazer na condição de filho. Nós não vamos fazer mais por status, nós não vamos fazer mais por ser conhecido. Nós vamos fazer porque nós somos conhecidos nos céus. Nosso anseio, irmãos, não pode ser conhecido na internet. Nosso anseio é ser conhecido nos céus, por uma vida de relacionamento, de paixão. Sabe o que é que nós precisamos, irmãos? É de fome, é de sede. O que nós precisamos, irmãos, é mergulhar, é nos apaixonar pelo Senhor. O que nós precisamos entender é que agora nós temos um acesso que nós não tínhamos. Ô Daniel, foi difícil chegar até você. Foi muito difícil, Daniel. Mas para João não teve dificuldade nenhuma. Só para cá, João. Aleluia. A minha ideia, não, irmão, minha ideia não é condenar ninguém, não é criticar ninguém. Mas o senhor critica? Sim, mas não é minha ideia. A minha ideia é libertar. Só que para libertar, irmão, você tem que dar nome. Ou pelo menos expor, não é dar nome a ninguém, é pelo menos expor. Mas a minha ideia não é criticar ninguém, porque eu cometo muitos erros. E eu ainda trafego, eu ainda estou transitando entre as duas alianças, porque eu não entendi tudo. Aliás, eu não entendi quase nada da nova aliança. Mas tem coisa, irmãos, que a gente tem que tocar. Tem coisa na nossa vida que se não mexer, a gente não sara. Tem coisa na nossa vida que precisa ser mexido. E se você investir tempo na oração em outras línguas, se você investir tempo com a palavra, irmãos, se você investir tempo, hora após hora, orando no Espírito, pastor, mas isso é difícil, pastor. O que eu gosto é das 7 semanas da vitória. Deus não te chamou para 7 semanas, Deus te chamou para uma vida. Que o nosso coração, irmão, seja incendiado por fome, por paixão, por realidades. Que todo o nosso anseio seja voltado em conhecer o Senhor. E que todo o nosso ministério seja a manifestação, a expressão desse nível de conhecimento. Deixa eu te falar, irmãos. Deixa eu te adiantar. Eu não vou pregar outra coisa. Estou só adiantando para você. Assim, vamos esperar para ver se o pastor vai mudar a mensagem. Eu não vou mudar. Vai ficar nessa mesmo. Hashtag fica a dica. Eu não vou mudar. Na verdade, eu estou escrevendo acerca disso. Eu tenho acesso a Ele. Vamos colocar de pé, por favor.
Tanta fome de ti, temos tanta sede. Vamos, se renda ao Senhor, sentado, em pé, ajoelhado, deitado, mas faça alguma coisa. Se renda a Ele, diga para Ele do fundo do seu coração o que você deseja. Temos tanta fome de ti, temos tanta sede de ti, de ti, de ti. Tanta fome de ti, temos tanta sede de ti, de ti, de ti. Temos tanta fome de ti, Senhor. Temos tanta fome de ti, Jesus. De ti, de ti, de ti. Só Jesus, só Jesus, só Jesus. As vozes, nada mais satisfaz minha alma. Nada mais. Você pode erguer as suas mãos. Nada mais. Só Jesus, só Jesus, só Jesus e mais ninguém, nada mais, nada
Amado Deus, obrigado pela obra da cruz do Calvário. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela morte, pela condenação. Obrigado pela redenção. Obrigado porque Jesus assumiu o nosso lugar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se tornou enfermo para que nós fôssemos curados. O Senhor se tornou maldito para que não houvesse mais maldição sobre nós. O Senhor se separou do Pai para que nós nunca mais nos separássemos. O Senhor desceu até o inferno para que nós nunca fôssemos até lá. Senhor, nós estamos assentados nas regiões celestiais. Nós nascemos de novo, o maligno não nos toca. Nós temos a vida Zoe. Nós temos a vida de Deus no nosso interior. Nós te louvamos, nós te exaltamos, nós engrandecemos o teu nome. Nada mais satisfaz minha alma. Nada mais, nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus. Só Jesus. Com os teus olhos fechados. Você é filho. Você é filha de Deus. Se você já entregou sua vida a Jesus, você é filho. Você é filha. Você é co-herdeiro com Cristo e você é herdeiro de Deus. Eu quero declarar, irmãos, que você vai viver tudo aquilo que Cristo fez por você no Calvário. Eu quero declarar sobre você que a doença não tem lugar sobre a sua vida. Eu quero declarar que você é sarado, que você é curado pelo poder de Jesus Cristo. Eu quero declarar que você é livre de todo medo. O amor lança fora todo medo. Eu quebro toda cadeia, toda prisão, toda fortaleza do pecado, do medo, da dúvida, da insegurança. Eu quebro em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pega tuas mãos, por favor, e agradeça ao Senhor pela filiação. Agradeça ao Senhor. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nada mais satisfaz minha alma. Nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus. Mais ninguém. Só Jesus. Vamos aplaudir o Senhor.